Casos de stalkers existem há muito tempo. São uma praga e utilizam do mundo virtual para potencializar e descobrir informações de como você vive, a sua rotina, horários, família, tudo pelo que você postou na internet ou de vazamento de dados seus. Existem vídeos de pessoas confrontando seus stalkers e mostrando o quão covarde eles são para as câmeras. Assim como existem situações que tudo de ruim acontece e as vítimas se tornam notícias ou apenas estatística. É uma situação extremamente delicada, que exige cuidados e pode fazer da vida de alguém um inferno. Dito isso, o caso de hoje aconteceu com o usuário Ace of Ages 17, que começou a perceber uns acontecimentos um pouco estranhos na casa dele e foi pedir ajuda no subreddit RBI, uma paródia do FBI, mas com a temática de genuinamente tentar investigar coisas pela internet e tentar ajudar as pessoas por meio dessa investigação. Ace queria saber por essa postagem se estava ficando paranoico ou não. O título do post é: dispositivo Vênus desconhecido em algum lugar do apartamento. Estamos sendo stalkeados/gravados? Precisamos de ideias do que isso pode ser. E assim começa. Estão acontecendo coisas que preciso encontrar algum tipo de explicação ou justificativa. Não sei se todas essas situações estão relacionadas, conectadas de alguma forma, mas essas são apenas algumas coisas que chamaram minha atenção. Será que estamos sendo potencialmente perseguidos ou gravados por alguém em nosso próprio apartamento? Sou o tipo de pessoa que adora histórias de perseguidores, fantasmas, assassinatos e assim por diante. E por causa desse interesse, tenho uma visão bastante sombria da humanidade, sempre pensando que as pessoas são geralmente horríveis e estão sempre tramando algo. O que me faz estar sempre preparado para me defender ou defender meus entes queridos. Talvez porque leio todas essas histórias, eu esteja procurando por isso. Então, talvez eu esteja pensando que algo sinistro está acontecendo, quando pode ser apenas algo inofensivo. Vou deixar você decidir. De qualquer forma, sou um estudante universitário e basicamente vivo em 2 apartamentos. Fico muito no apartamento do meu irmão, mas na maioria das vezes fico no meu próprio apartamento que divido com outra pessoa. Moro com uma amiga que é uma garota bastante atraente, que basicamente parece uma fada. E como sou um cara, sei que homens mais velhos adoram babar por ela. Então, sempre me preocupo que, já que ela não é tão vigilante quanto eu, ela seria um alvo fácil para um perseguidor ou tarado. Já houve alguns pretendentes estranhos nos últimos anos, mas nada como stalking. Então, hoje compramos uma árvore de Natal para o apartamento e estávamos relaxando na sala de estar quando ouvimos um som vindo de um dispositivo na cozinha, que fica a quase 1 metro de distância na sala ao lado, fazendo um som de swooshing e depois uma gravação de voz masculina tipo Alexa, dizendo a palavra Venus. Parecia como se o dispositivo estivesse ligando ou desligando ou algo assim. Não temos nenhum produto Alexa ou algo do tipo, e ambos temos a Siri feminina em nossos iPhones. Nós dois olhamos e dissemos: que porra fez esse som? Ela meio que riu e disse: isso acabou de dizer penis? Mas eu ouvi Venus. Eu fui até lá, ver se algum de nossos telefones estava lá, mas não havia nenhum celular ou alto-falante na cozinha. Voltei para a sala e verificamos nossos telefones para ver se um de nós tinha recebido uma mensagem, mas nenhum de nós recebeu. Ela me perguntou se eu estava brincando com ela, mas eu estava prestes a perguntar o mesmo para ela. Isso a deixou um pouco assustada, e com a minha paranoia, pensei imediatamente se poderia ser algum tipo de dispositivo de gravação ou algo para espioná-la, já que não tô ficando muito tempo no apartamento e tava prestes a sair também. Os únicos dispositivos na cozinha são uma fritadeira elétrica com Sori, o micro-ondas, o forno e uma fonte de água vacuum para os gatos. Pesquisei na internet sobre qualquer coisa que pudesse ter feito aquele som e dito Venus, ou até penis, que não foi uma busca útil, mas nada de relevante apareceu. É semana de provas e eu geralmente vou estudar no apartamento do meu irmão, então eu tive que sair e não queria assustá-la com minhas teorias da conspiração, mas acabei assustando. Enquanto eu tava dirigindo para casa do meu irmão, pensei sobre isso e lembrei que, há cerca de 2 semanas, estávamos conversando no quarto dela por um instante quando ouvimos um celular vibrando. Eu disse que alguém tava ligando para ela, mas não havia nada do telefone dela. Eu até olhei no meio e também não havia nada, mas a vibração continuava. Temos vizinhos no andar de cima, mas eles são ocupantes de curto prazo, hóspedes de Airbnb, mas o som do telefone parecia estar no nosso apartamento, embora não pudéssemos identificar onde. Não vinha do andar de cima porque geralmente só ouvimos passos leves, barulhos altos ou gritos, já que os pisos de madeira antiga de Nova Orleans são assim, mas não seríamos capazes de ouvir um telefone vibrando tão claramente, mesmo que tivesse sobre o piso de madeira acima de nós. Em minha pesquisa, a única coisa que consegui encontrar que poderia ter feito o som de Venus foi talvez um telefone LG Venus ligando. É um telefone descartável que tem uma câmera decente, mas ainda assim meio ruim. Quando você o liga, ele faz um som de swooshing que pode ser semelhante ao som de swooshing que ouvimos naquele dia, mas não me lembro tão especificamente do som. No entanto, a coisa mais importante é que não encontrei um vídeo do telefone ligando e fazendo swooshing e depois Venus. Talvez o celular diga isso em uma atualização nova do telefone, mas não sei. Essa é a única coisa que consegui encontrar. Que
poderia ser aterrorizante se houver um celular ligando no nosso apartamento onde moramos há 5 meses. Nenhum de nós possui um telefone extra, especialmente um descartável. Preciso saber o que pode ser. Uma última ocorrência estranha nesse apartamento foi quando eu tava prestes a sair, de novo, e ouvi um barulho estranho vindo do apartamento de cima, como se alguém tivesse deixado cair uma bola de boliche em um piso de madeira inclinado, fazendo com que ela quicasse e rolasse. Apenas ignorei, achando que provavelmente eram os hóspedes do Airbnb, fazendo seus habituais ruídos e pancadas no andar de cima. Mas eu não sabia que havia algum hóspede naquele dia, pois era 7 horas, e eu não tinha ouvido nenhum barulho além daquele o dia todo, nem mesmo passos. Enquanto eu tava saindo, por algum motivo naquela noite, fiquei curioso se realmente havia algum hóspede lá naquele momento. Decidi apenas dirigir ao redor do perímetro do apartamento e notei que todas as luzes do segundo andar estavam completamente apagadas, como se ninguém tivesse em casa. O que foi meio estranho, porque o que fez aquele barulho alguns minutos atrás? Acabei de perceber que todas essas ocorrências aconteceram apenas à noite, pouco antes de eu tentar ou estar prestes a sair do apartamento. Cada uma das situações envolvia eu de alguma forma dizendo a ela que estava prestes a sair para a noite. Apenas mais um detalhe que acabei de pensar. Pode ser, obviamente, apenas coincidência. Muitas pessoas vieram com teorias do que poderia ser. Até porque, como alguém estaria com o celular tão perto deles, sem que eles conseguissem ver isso? Seria tudo estranho por si só. Então, a maneira cética de tentar entender o que era predominou. Poderia ser algum aplicativo com uma notificação personalizada falando Venus, ou algum tipo de brinquedo de pelúcia com voz. Ou até mesmo os vizinhos, e de alguma forma o som ficou alto o suficiente para parecer que era dentro da casa deles. O usuário que fez o post não conseguiu encontrar nada que fazia sentido no contexto da casa dele e da sua amiga. Essa publicação foi feita no dia 14 de novembro de 2020. E mais de um mês depois, no dia 31 de janeiro de 2021, ele volta com uma atualização ainda mais estranha. Então, postei há um tempo atrás em dezembro, tentando identificar algumas coisas estranhas que estavam acontecendo no meu apartamento, meu e da minha amiga. Desde o meu último post, fiz algumas coisas. Procurei em cada rachadura e fenda do apartamento e não encontrei nada fora do comum. Comprei um detector de câmeras escondidas, grampos e vasculhei a casa toda, mas não encontrei nada. Durmo ao alcance de não uma, mas 2 armas em 2 cômodos diferentes, caso algo aconteça. Agora, estamos numa situação de esperar para ver o que acontece e depois agir de acordo. No último mês, ou algo assim, tudo parecia estar bem. Nada fora do comum e eventualmente até esquecemos de toda a situação em geral. Então começamos a ouvir um barulho estranho lá fora, que parecia uma espécie de zumbido ou som intermitente perto da parte de trás da casa, onde fica a janela do banheiro. Casas fazem barulhos estranhos o tempo todo, então disse a minha amiga para não se preocupar, pois não há nada naquele pequeno beco ao lado da casa, além de plantas crescidas demais e uma unidade de ar-condicionado. Alguns dias depois, eu estava fumando um cigarro à noite, quando eu comecei a pensar sobre o que poderia ter sido aquele barulho. Então dei a volta na casa para verificar. Quando eu virei a esquina, vi um banco de metal que não estava lá há algumas semanas. Na época em que fiz o primeiro post, verifiquei a casa por dentro e por fora. Um banco não é grande coisa, especialmente quando você está alugando uma casa. O proprietário vai guardar algumas coisas sem você saber. O que me deixou intrigado foi onde ele estava colocado, quando havia muitos lugares onde poderia estar. Ele foi intencionalmente colocado bem encostado à casa, bem debaixo da nossa janela do banheiro. Tirei uma foto dele porque algo sobre isso me deixou desconfiado. O que me deixou intrigado é que, quando um homem adulto como eu se coloca no banco, você fica na altura perfeita para tentar espiar pelas pequenas frestas na cortina velha da janela do banheiro. Quando eu consegui ver através das frestas, senti um nó no estômago. Nós dois sentíamos algo estranho sempre que estávamos tomando banho ou usando o banheiro, como se estivéssemos totalmente expostos. Não sei se é por isso, mas pode explicar alguns desses sentimentos. Imediatamente enviei a foto para o nosso senhorio e ele disse que não possui aquele banco, então deve ter sido deixado pelos inquilinos anteriores. Eu sabia que não era o caso, porque o banco não estava lá em dezembro quando eu fiz uma varredura completa pela casa. Isso realmente me assustou pra caralho. Quem tá indo lá? E como alguém colocou um banco inteiro sem que soubéssemos? Nós literalmente nunca vamos lá. Minha colega de quarto nunca nem viu esse lado da casa, porque não há nada de interessante lá, além de uma unidade de ar-condicionado e algumas janelas. Na noite em que tirei a foto do banco, eu o afastei da janela e o virei de cabeça para baixo, só para ver o que aconteceria. Uma semana depois, verifiquei e o banco estava no lugar original, onde o encontrei, debaixo da janela de novo, na posição correta. Aí eu falei, foda-se essa merda. Instalamos câmeras no exterior da casa. Elas cobrem a porta, toda a varanda da frente e a entrada lateral da casa onde estão nossos carros, com visão de uma das entradas para o pequeno beco, onde o banco está localizado.
Então agora podemos ver se alguém tá andando por lá à noite, porque a luz de sensor de movimento que ilumina a entrada dos carros se acende no meio da noite em noites aleatórias. Eu fico acordado até tarde, então sempre vejo a luz acender, mas sempre vi apenas esquilos, ratos ou gambás. Mas o beco também pode ser acessado pela rua, apenas pulando para o quintal do vizinho e depois pulando a cerca baixa que nos separa do vizinho, sem ser visto pela câmera. Agora é só mais um jogo de esperar pra ver. Realmente espero que seja apenas uma coincidência estranha, porque isso é muito esquisito. Se realmente tiver um cara espiando a gente, ou um perseguidor, ou espero que não algo pior, vou pegar minha arma e ir atrás dessa pessoa eu mesmo. É angustiante ficar esperando pra ver se o pior cenário possível vai se concretizar. Depois desse post, a última atualização que a gente teve foi nenhuma. O cara sumiu, ele fez mais 2 posts 4 dias depois pedindo informações sobre um notebook e desapareceu. Essa conta Ace of Hades 17 não foi uma criada só pra inventar essa história. Ele já usava a conta ao menos um ano antes, fazendo comentários em um post ou outro. Mas de uma hora pra outra, depois de um possível caso de stalking, ele não deu mais nenhuma notícia. Não atualizou ninguém da situação. Nada. Pode ser que ele simplesmente viu que repercutiu muito mais do que queria e resolveu abandonar a conta. Pode ser que tudo tenha sido inventado, ou pode ser que algo muito pior tenha acontecido. Essa dúvida vai ficar pairando no ar até que um dia o autor volte e revele o que aconteceu, caso um dia ele volte, assim como ocorreu no último podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.